Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Depois de alguns dias sem gravar vídeo, agora nessa manhã, antes de ir trabalhar, resolvi passar aqui para deixar algo para você. E nessa manhã eu vim aqui falar sobre fé. Nesse tempo em que tudo se torna tão difícil, onde a fé tem se abalado muito, eu vim perguntar para você, como está a sua fé nessa manhã? Como está a sua fé nessa situação que você tem enfrentado? Como está a sua fé diante de Deus? E eu vim trazer esta palavra para você, mas comece a pensar como você está, como está a sua fé nessa manhã. Livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 a seguir, vai contar a história de um menino endemoniado. Mas eu vou aqui ler para você, mas depois vou explicar algo que é a partir do versículo 19, que eu vou ler, 19 e 20, é que eu quero falar, tá? Mas que diz assim, 19 e 20 eu já vou ler. Mateus 17, 19 e 20 diz: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esse contexto bíblico em si vai contar a história, então, como eu disse, de um menino endemoniado, no qual o pai procura Jesus no meio de uma multidão e se ajoelha dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que ele é lunático, sofre, ou seja, ele está endemoniado e por muitas vezes ele cai até no fogo e muitas vezes na água. E eu levei até os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Então, o Senhor vai ali dizer responde então que aquela geração era uma geração incrédula, e perversa, e pergunta: até quando eu estarei com vocês e que vocês sofrerá? Traz aqui. Então o Senhor expulsa o demônio e o menino fica normal. Mas eu não quero aqui entrar no contexto da questão de Jesus ter expulsado aquele demônio. Não. Eu vim falar sobre a fé. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizer mais que a fé sem obra é morta, Então, nesse tempo, nós temos vivido tempos tão difíceis, em que temos encontrado tanta dificuldade, em que temos visto tanta falta de amor, a palavra do Senhor se cumprindo, em que às vezes o homem ele é tão mal, e por causa de muitos que têm levado o nome do Senhor com irresponsabilidade, com falta de respeito, usando o nome do Senhor quando na verdade não tem nada de Deus, nós temos visto que a fé tem se acabado sobre essa terra. Até pessoas às vezes que estão dentro da igreja não têm mais fé. E quando eu falo de fé, eu falo de você confiar, de você entregar algo na mão do Senhor e saber que Ele irá fazer. De você botar os teus joelhos no chão, mesmo sem uma palavra, mas a tua lágrima correr, e você saber e ter fé que o Senhor entende a tua lágrima e que essa situação que você se encontra aí vai ser respondida. Só que devido a algumas tantas circunstâncias, essa fé já tem acabado. Muitos já nem oram mais, já nem sabem mais falar com Deus, porque não tem mais fé para ver o agir do nosso Deus. Mas eu vim como boca de Deus aqui nesta manhã dizer para você que ainda existe pessoas de responsabilidade e que podem te ajudar a buscar a tua fé em Deus. A Bíblia diz que se você não tem fé, peça para Deus e Ele te dá. Talvez a sua fé está abalada nesta manhã. Peça para Deus.
É momento de você pedir a Deus para que acrescente a tua fé, para que tua fé seja renovada nessa manhã de novo. Talvez o problema aí na tua casa está difícil, talvez a depressão bateu na tua porta, talvez as enfermidades chegaram aí, talvez o desemprego, e isso tudo tem gerado falta de fé em você. Quando Jesus diz aqui que a fé foi que impediu dos discípulos expulsarem aqueles demônios, eles serviam a Jesus, eles estavam ali com Jesus, viam tudo, mas eles não tinham fé suficiente para eles expulsarem aquele demônio. É claro que havia ali uma questão da oração, da busca, mas eles não tiveram fé. O mesmo Jesus disse que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores do que a dele, que nós expulsaríamos demônios, colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, porque os sinais seguem aqueles que creem, ou seja, que têm fé. Hoje nós não vemos tantos mais os milagres, porque a fé se acabou. Mas ainda existem pessoas de responsabilidade que ainda buscam e que têm fé, têm buscado. Então eu vim nessa manhã dizer para você que eu também já tive momentos em que minha fé se abalou de uma tal forma que eu não acreditava mais, mas hoje eu acredito e sei que essa situação sua aí tem jeito. Peço ao Senhor nessa manhã fé, que acrescente, que te dê fé, para que você dê ordem dentro de uma situação na tua casa, em nome do Senhor, e ela mude. Quando o Senhor diz aqui para poder dar ordem ao monte, quando nós temos fé, e ele se mudará de lugar, não é que você vai sair por aí mandando um monte, né, se mover e ele se mover, não. É você ter autoridade dentro da tua casa, usando a fé que você às vezes nem sabe que tem, para poder mudar essa situação aí. Comece a profetizar com fé aí dentro da tua casa que essa situação vai mudar e você vai ver. Peça para Deus essa fé e você vai ver. Ao contrário dos discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, você conseguirá afastar da tua vida essas coisas todas que têm te feito mal. Busque a fé diante de Deus. Essa é a minha palavra para você nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida uma graça tão grande, uma fé tão grande que você comece a exercer aí na tua casa essa fé. Vamos orar nessa manhã? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor, na qual que eu me encontro, eu quero te pedir que cada dia mais o Senhor acrescente a fé sobre a minha vida. Mas, Pai, usando já a fé que eu tenho, que como diz a tua palavra, que ainda que seja como um grão de mostarda, que tão pequeno é, Pai, eu posso dar ordem até que um monte se mova, Pai. Mas nessa manhã usa a fé que o Senhor me deu para poder profetizar sobre vidas, para que a fé chegue e alcance vidas de pessoas que estão sem esperança, que não tem mais fé de ver essa mudança na vida deles. Receba a fé nessa manhã para poder mudar o quadro da tua história e da tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Tem um dia abençoado na presença do Senhor. Receba a fé. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.